Pocket Friends, aqui é o Fabiano do Pocket English, eu sou o criador do método Pocket English Premium e do clube de assinatura Pocket English. Aqui estamos para a segunda aula dessa série gratuita de como aprender inglês. Essa série é completa, ela tem PDF, você pode baixar o MP3 e também pode baixar cartões do Anki para você estudar e memorizar tudo que você está aprendendo aqui na aula e nunca mais esquecer. Bom, você vai sair dessa série aqui falando pelo menos o inglês básico muito bem. Excuse me, are you American? No. Do you speak English? A little, but not very well. How long have you been here? 2 months. What do you do for work? I'm a student. How about you? I'm a student too. Muito bem, Pocket Friends, vamos dar início à nossa segunda aula do nosso curso de inglês gratuito. Não se esqueça de baixar os cartões do Anki e o PDF e MP3 na descrição desse vídeo. Vamos lá, então a gente tem uma conversa básica aqui e essa conversa se desenrola entre duas pessoas, um homem e uma mulher. Ela começa perguntando assim, ó. Excuse me, are you American? Excuse me, muito comum em inglês. Perceba a pronúncia excuse me. Excuse me. Quando você chega perto de alguém que você não conhece e quer talvez pedir uma informação, você diz excuse me. Excuse me também pode ser usado numa situação onde você não entendeu uma frase que alguém disse, aí você diz assim, ó, excuse me, com a entonação para cima. Excuse me, tipo, desculpe, não entendi, alguma coisa assim, tá? Então assim, ela começa dizendo excuse me. Excuse me. E ela segue com uma pergunta. Are you American? Are you American? Are you? Se lembra na primeira aula que eu te ensinei como fazer perguntas com o verbo to be? You are, quando faz pergunta, vira are you? Are you American? Você é americano? Ou se repita. Are you American? Muito bem, agora você pode praticar essa frase perguntando se a pessoa é de outras nacionalidades. Por exemplo, se eu quiser perguntar, você é brasileiro? Como ficaria isso? Are you Brazilian? Você é chinês? Are you Chinese? Você é italiano? Are you Italian? Você é francês? Are you French? Você é mexicano? Are you Mexican? Seguindo, aí você pode praticar com outras nacionalidades ainda. É só você fazer uma breve pesquisa, pode ser no Google Tradutor mesmo, colocar lá e você vai ter uma sequência de nacionalidades para você estar praticando. Are you American? No. Preste atenção na pronúncia, não é no, é no. Toda vez que você fala no, é um pouco longo, ok? O nosso português a gente fala não seco, né? Não, não. A gente não fala não, tá? Só que em inglês você fala no, um pouquinho e subindo a entonação, ó. No, no, no. Muito bem. Ela faz mais uma pergunta para ele, olha só. Do you speak English? Do you speak English? Agora, como o verbo que ela vai utilizar é o speak, e o speak não é o verbo to be, é claro, é o verbo speak. Então, você não inverte nada, você simplesmente agora vai usar o auxiliar. Você vai colocar o do na frente para fazer uma pergunta. Do you, você. Do you speak? Você fala English, só que preste atenção na entonação e no ritmo dessa frase. Do you speak English? Entonação subindo no final, ou se repita. Do you speak English? Você fala inglês? O que ele responde? A little. A little. Normalmente, esse tipo de frase, o gringo nunca fala a little, devagar demais, tá? São frases corridas. Preste atenção no inglês, que tem frases que nunca são ditas de uma forma muito lenta, tá? A little. A little. A little. E ele segue dizendo assim, ó. But not very well.
but not very well. Perceba que o but não tem o som do t no T, ok? O T é pausado, ele fala But not very well. But not. Perceba que a ênfase é no not, que também não tem o T, é o T pausado. Por que nós temos a ênfase no not? Porque ele quer dizer que ele não é capaz de falar algo muito bem. Então a ênfase está na negação. But not very well. But not very well. Algo que você tem que prestar muita atenção é na pronúncia do L em inglês, ok? Well, But not very well. Well. How long have you been here? How long have you been here? Oh, que frase interessante. Olha só. Ela pergunta assim, ó. How long? Quanto tempo? Toda vez que você quiser perguntar quanto tempo, how long? Parece estranho, não faz sentido traduzir ao pé da letra, mas em inglês muitas frases são assim. Você não traduz ao pé da letra, você só entende a ideia e passa a usar também. Então, quanto tempo? How long? How long have you been here? Aqui nós já temos um uso de uma gramática um pouquinho mais avançada, present perfect, tá? Onde nós usamos o have you e o particípio, have you been. How long have you been here? Have you been? Have you been? Have you been? Para você não ficar muito perdido nesse tipo de gramática, é bom você entender o seguinte: você vai usar I have been, tipo, eu tenho estado, quando você quiser falar sobre algo que você vem fazendo já há um tempo. Perceba que em português não precisamos traduzir quanto tempo você tem estado, ou morado, ou ficado aqui, tá? Não precisa, é só a gente traduzir assim, ó, quanto tempo você está aqui. Só que é claro, quanto tempo desde quando ele chegou, que é uma ação no passado, até agora. Quando uma ação começou lá no passado, está no presente e possivelmente vai continuar no futuro, nós devemos usar o present perfect. Talvez para você que está começando agora seja um termo um pouco estranho demais, mas você vai se acostumar com o tempo. E também tente não se ligar tanto no termo gramatical, mas também em como se usa aquela frase, tá? How long have you been here? Quanto tempo você está aqui? Ou ao pé da letra um pouquinho para você entender melhor. Quanto tempo você tem estado aqui? How long have you been here? Ou se repita. How long have you been here? Muito bem, seguindo, ele responde 2 months. 2 months. Essa frase é bem interessante porque nós temos a palavra to, que é o número 2, e o meses no plural, que é uma palavra que é muito mal pronunciada por muita gente, tá? Muita gente, porque vê o TH, quer pronunciar months, com a língua entre os dentes, porém, nem o gringo pronuncia essa palavra com a língua entre os dentes. Se você pronunciar um mês só, por exemplo, 1 month, aí sim você coloca a língua entre os dentes. Mas se tiver S no plural, você vai falar months. Months. Sem o TH, sem a língua entre os dentes, ok? Ou se repita. 2 months. 2 months. Muito bem, seguindo. What do you do for work? What do you do for work? Mas Fabiano, vamos usar dois do? Sim, vamos usar o do, que é auxiliar, e também o do, que é o verbo fazer. What do you do for work? O que você faz para trabalho? Só que isso traduzindo ao pé da letra. Na verdade, você pode traduzir simplesmente como o que você faz. Quando a gente pergunta what do you do for work, é o que você faz, que já está implícito que é qual é a profissão dele ou o que ele faz para ganhar dinheiro. Muita gente pode perguntar assim também, what do you do for living? O que você faz para ganhar dinheiro? O que você faz simplesmente já serve, ok? E ele segue respondendo assim, ó. I'm a student. I'm a student. I'm a student. I'm a student. Ou seja, ele não trabalha. Ele é só um estudante. Perceba que não é student, é student. Student. I'm a student. 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 I'm a student. I'm a student. Ok? Seguindo, How about you? ele pergunta, e você? Mas Fabiano, como ele pergunta e você perguntando how about you? How about you?
Não seria and you? Pode ser também, tá? Mas é muito comum as pessoas usarem how about you. Perceba que ele fala how about you. Ele emenda o T do about, fazendo como se fosse um CH, tá? Emendando to. How about you? How about you? Ou se repita. How about you? How about you? E você? Seguindo, I'm a student too. I'm a student too. ela diz I'm a student too. I'm a student. Não student, como já falei. Student too. Muito bem, chegamos ao final dessa lição. E agora você vai ouvir a conversa inteira novamente e ver se você já consegue entender. Excuse me, are you American? No. Do you speak English? A little, but not very well. How long have you been here? 2 months. What do you do for work? I'm a student. How about you? I'm a student too.